Bom, meus amigos, mais uma vez nos encontramos, agora para uma breve aula ou palestra, como você queira chamar, sobre, obviamente, o tema do momento, que é o Covid-19 e os seus reflexos na locação de imóveis. E nesse vídeo eu quero falar especificamente de um instituto, que é a teoria da imprevisão. Por que eu quero falar especificamente sobre a teoria da imprevisão? Eu recebi já umas 3 notificações aqui no escritório de locatários, um pedindo isenção total de aluguel, outro pedindo abatimento no valor do aluguel, outro pedindo parcelamento no valor do aluguel. E por coincidência, os 3 pedidos de diferentes locatários fundamentados na teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão nesse momento virou um remédio genérico para tudo. Tá com dor de cabeça, teoria da imprevisão. Tá com nariz escorrendo, teoria da imprevisão. Tá com tosse, teoria da imprevisão. Tá com dor de estômago, com dor de barriga, com dor nas costas, teoria da imprevisão. Virou um remédio genérico. E não é esse o intuito, não é esse o objetivo. Isso não está de acordo com as origens da própria teoria da imprevisão. Então eu resolvi gravar esse vídeo, escrevi um artigo sobre isso, está lá no meu LinkedIn, Rafael Cieiro, e também no meu Facebook. Também Rafael Cieiro, mas quis aqui falar um pouco sobre esse tema e como que se dá essa aplicação da teoria da imprevisão. Falo aqui não me posicionando contra, até porque eu já falei sobre a teoria da imprevisão em outro artigo, e até me posicionando de forma genérica a favor dela, sem entrar em casos específicos, na verdade estimulando no artigo que eu escrevi a negociação entre o locador e o locatário, e tenho observado muitas discussões aí na rede, reuniões, debates, webinários sobre esse tema. Óbvio que com posições diferentes para ambos os lados, tendendo para a sua total aplicação, tendendo pela sua não aplicação. E me debruçando sobre esse tema, eu acho importante trazer à baila as suas origens, para entender a sua origem, os seus requisitos, e aí sim estudar a sua aplicação ou não em cada caso concreto. Beleza. Aonde surge e quando surge a teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão tem o seu surgimento lá na Primeira Grande Guerra, lá em 1914 a 1918, salvo engano. Então, a teoria da imprevisão nos remete à Primeira Grande Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, assim como na Segunda, obviamente, todas as guerras elas têm um efeito nefasto. E um dos efeitos nefastos aí da Primeira Grande Guerra, um efeito nefasto voltado para as relações contratuais, foi exatamente o desequilíbrio de algumas relações contratuais, com manifesta vantagem para uma das partes do contrato em detrimento do prejuízo da outra parte. A gente sabe que as guerras elas criam altas demandas, com baixa oferta e até as guerras epidemiológicas. Se a gente encarar esse momento que a gente está vivendo como uma guerra epidemiológica, não preciso dizer que falta álcool gel, falta máscara para se proteger. Graças a Deus, até o momento de gravação desse vídeo, não há desabastecimento em relação a alimentos, não estão faltando alimentos. A gente tem um encarecimento de alguns, infelizmente, mas isso é efeito dessa, entre aspas, guerra epidemiológica que a gente está vivendo agora. Então, toda guerra, tenha o cunho que tiver, ela tem efeitos. A Primeira Grande Guerra teve como um dos seus efeitos esse desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E aí o ordenamento jurídico, vamos dizer, mundial, começa a buscar instrumentos para trazer pacificação social, porque o desequilíbrio dos contratos, ele mexe diretamente na paz social. Ele começa a trazer conflitos entre as partes, conflitos que podem ter diversos desdobramentos ruins para a economia como um todo. Então, durante e após a Primeira Guerra Mundial, os estudiosos começam a elucubrar teorias para resolver, para ajudar
a trazer esse equilíbrio econômico de volta para os contratos. A exemplo da Itália com a cláusula rebus sic stantibus, a Inglaterra com a frustration of adventure, a França com a lei Fayot, enfim, o ordenamento jurídico começa a trabalhar em cima disso e começa nessa época a trazer essa ideia de teoria da imprevisão, que no nosso ordenamento jurídico atual, no Código Civil, está consubstanciada lá no artigo 478 do Código Civil, que eu vou ler aqui para você. O artigo 478 do Código Civil, ele fala assim: nos contratos de execução continuada ou diferida, a exemplo do nosso contrato de locação, que é de execução continuada, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. E no artigo 479, o Código Civil diz como evitar a resolução do contrato. Diz assim: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, se você perceber, a teoria da imprevisão, ela exige o cumprimento de alguns requisitos. Há alguns requisitos básicos que a teoria da imprevisão vai exigir para que ela seja aplicada tanto para resolução do contrato quanto para possibilitar a aplicação do 479, que é a adaptação do contrato trazendo equidade para essa prestação. Aplicando isso para a nossa alocação, o que a gente estaria falando aqui? Se aplicada a teoria da imprevisão, primeiro analisa-se se a situação se adequa aos requisitos da lei, que a gente vai ver um a um aqui. Em se adequando, o artigo 479 possibilita aí que o locador afaste a resolução do contrato, revendo aí a cláusula contratual especificamente sobre o valor do aluguel. Perfeito. Só que veja, vamos analisar os requisitos exigidos aí pelo artigo 478 para aplicação da teoria da imprevisão. Veja, o que exige o artigo 478 para que seja aplicada a teoria da imprevisão? Vamos lá, analisando cada um dos seus requisitos. Primeiro, exige um contrato de execução continuada ou diferida. É o caso do contrato de locação? Sim, como a gente já falou. Eu estou lendo o artigo 478. Continua ele. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. Se tornou excessivamente onerosa? Se tornou, para o locatário, se tornou. Agora veja, com extrema vantagem para outra. Ou seja, é requisito que essa prestação traga extrema vantagem para outra parte, que no nosso caso aqui é o locador. Será que há essa extrema vantagem para o locador? Vamos pensar aqui o seguinte: o aluguel de um imóvel, seja residencial, seja não residencial, tá? Era de R$2.000, foi contratado a R$2.000. Perfeito. Vem a epidemia da Covid. O locatário é atingido de alguma maneira, ou porque perdeu o emprego, ou porque é autônomo e teve redução nos seus vencimentos. Ele foi atingido economicamente, tá? O locatário sendo atingido economicamente pela epidemia. Esse aluguel de R$2.000 deixou de ser o valor aplicável ao imóvel? Aquele aluguel deixou de ser razoável em ter esse valor de R$2.000? Ou é o valor do aluguel contratado equivale para o mercado? Ele continua sendo o mesmo. O locador não exige nenhuma vantagem excessiva. O locador exige o seguinte: olha, nós contratamos um aluguel de R$2.000 e eu quero receber R$2.000.
Veja que não houve uma mudança no mercado, isso pode acontecer, obviamente. Por exemplo, a gente teve um boom imobiliário na época de Olimpíada, de Copa do Mundo, de Copa América, Jornada Mundial da Juventude, e os aluguéis foram lá em cima, né? E aí, quem é que ia alegar aqui ia suscitar uma revisão contratual? O locador, né? Que eventualmente alugou esse imóvel por 2 mil e agora o mercado está alugando a 4, 5. Peraí, as condições do mercado mudaram, não são as condições pessoais do locador. As condições do mercado mudaram. Ou, ao contrário, uma desvalorização dos imóveis e naquela região específica, os imóveis que eram alugados a 2 mil reais agora são alugados a R$1.000. Você tem um fato objetivo no contrato, você consegue parametrizar isso. Você pede lá para um corretor de imóveis confeccionar um parecer técnico de avaliação mercadológica, o chamado PITAM, e aí o profissional mais indicado para isso é o corretor de imóveis, porque a avaliação do corretor de imóveis vai levar em consideração aqui o valor do aluguel em relação ao mercado. Se você pedir um laudo de avaliação de um engenheiro, ele vai levar em consideração a estrutura do imóvel, não vai levar em consideração questões mercadológicas. Então, especificamente nessa avaliação sobre o valor de aluguel, valor de venda, creio eu que o PITAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica, emitido, confeccionado pelo corretor de imóveis, tenha mais eficácia. E veja, esse imóvel, agora voltando para a nossa Covid-19, já vimos aqui a questão de uma revisão para cima ou para baixo nesse aluguel por mudanças do mercado. Vem para a Covid-19, o mercado mudou? Aquele aluguel em relação aos outros imóveis, ele é excessivo ou ele está muito aquém do seu real valor? Não. Não, ele continua, se aquele imóvel, o aluguel valia 2 mil, ele continua valendo 2 mil. O que houve de alteração foi uma alteração subjetiva. Os sujeitos contratantes, e no caso o locatário, foi impactado pela Covid-19, pelos efeitos da Covid-19, e não consegue mais pagar ou o aluguel integral ou parte dele. Então não podemos aqui aplicar a teoria da imprevisão para obrigar o locador ou a resolver o contrato ou reduzir o valor do aluguel. O professor Caio Mário da Silva Pereira, ele traz na sua obra, e eu vou ler aqui, o seguinte: mas, se tiver ocorrido modificação profunda nas condições objetivas coetâneas da execução, em relação às envolventes da celebração, imprevistas e imprevisíveis em tal momento, e geradoras de onerosidade excessiva para um dos contratantes, no nosso caso o locatário, ao mesmo passo que para o outro, o locador, proporciona lucro desarrazoado. Cabe ao prejudicado insurgir-se e recusar a prestação. Veja, proporciona lucro desarrazoado. Esse aluguel do meu exemplo de 2 mil reais, ele proporciona ao locador lucro desarrazoado? Óbvio que não. É o mesmo aluguel do início da contratação. Não há lucro desarrazoado aqui. O que há é uma modificação nas condições subjetivas do locatário. Objetivamente, aqueles 2 mil reais correspondem à prestação pecuniária adequada àquele imóvel. Isso não foi alterado. Isso não foi alterado, óbvio. Se como efeito da pandemia, além do impacto subjetivo na pessoa do locatário, o mercado reagir reduzindo os valores, e isso for provado através da emissão de um PITAM por um corretor de imóveis, aí muda a figura. Aí podemos trazer aspectos subjetivos do locatário, mas também objetivos. Agora aquele aluguel de 2 mil reais está acima do mercado. Agora esse fato imprevisível, inevitável, tornou essa prestação excessivamente onerosa
para o locatário, porque se ele sair daquele imóvel e alugar outro parecido na mesma região, ele não paga mais R$2.000, ele paga 1.500, ele paga 1.000. Aqui, opinião minha, aqui eu aplicaria a teoria da imprevisão. Sim, agora, se não há essa alteração, a meu ver, não se aplica dessa maneira a teoria da imprevisão. Não posso pegar esse remédio e aplicar genericamente a todas as situações. Olha um exemplo. Tem um locatário que tem... E aí vou usar um exemplo, obviamente sem citar nomes, mas um exemplo aqui do escritório. Tem um locatário que ele abriu um salão de beleza. E ele, desde o dia 15 de março, antes de aqui no Rio ocorrer a determinação do fechamento dos estabelecimentos, ele já estava experimentando uma grande queda de clientela, porque a imprensa começou a divulgar, após o carnaval, a incidência do Covid-19. E as pessoas começaram a se preservar, por mais que ainda não estivessem muito acreditando, mas ele começou a experimentar uma queda muito grande na sua clientela. Até culminar no dia 22 de março aqui no Rio, que foi determinado pelo Estado o fechamento total das suas atividades. Ele está até agora com o salão fechado. Esse locatário não tem qualquer rendimento. Perfeito. Tem outro locatário que tem restaurante. Fechou o restaurante e agora reabriu parcialmente para delivery, porque ele não pode abrir, por determinação estatal, não pode abrir as portas para as pessoas comerem lá dentro. Mas ele está no delivery. Ele zerou a sua receita? Não. Ele teve uma queda brusca, obviamente. Estima-se lá cerca de 70% da arrecadação. Diminuiu 70% da arrecadação. E tem um locatário que tem uma farmácia. Veja, 3 locações não residenciais, onde tem a exploração de 3 atividades econômicas diferentes, e as 3 foram impactadas pelo Covid-19. Ué, Rafael, como assim? As 3? Sim, as 3. O salão foi impactado de maneira que fechou totalmente as portas, zerou a sua receita. O restaurante foi impactado pela Covid-19, fechou as portas e está trabalhando com delivery, teve uma redução drástica de receita, mas não zerou. A farmácia foi impactada pelo Covid-19. Como, Rafael? Sua receita subiu, não tem álcool gel, vendeu tudo, vendeu máscara, vendeu luva. Tem um remédio que particularmente eu tomo, que é para aumentar a imunidade, não vou dizer aqui porque infelizmente o brasileiro tem aquela mania da automedicação, né? Tá arriscado falar um nome aqui e acabar esse remédio na farmácia, porque vai um monte de gente comprar. Mas eu tomo um remédio para aumentar a imunidade, porque há algum tempo atrás eu estava com a imunidade baixa, resfriando toda hora, dor de garganta, e esse remédio também não está sendo fácil de achar, ou seja, a farmácia aumentou o lucro. Eu posso pegar a teoria da imprevisão, esse remédio genérico, e aplicar para esses meus 3 locatários? Dizer, olha, ninguém paga aluguel, ou desconto de 50% de aluguel, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E qual foi a solução aqui? O da farmácia, obviamente, ele não me pediu qualquer redução do valor do aluguel, inclusive até já pagou o boleto. Mas como é que foi a solução aqui nesses 3 exemplos? São exemplos fáticos, exemplos aqui do meu escritório. O salão de beleza, que efetivamente parou as suas atividades, isenção total do aluguel. Não vai pagar nada agora no vencimento de abril e em continuando, não vai pagar em maio, em junho, espero que tenha resolvido até lá. Mas o locador, nesse caso específico, óbvio que isso não foi uma opção minha, a gente faz tudo de acordo com o que o locador autoriza. O locador, nesse caso, falou, olha, pode isentar, não tem como, as portas estão fechadas. No caso do restaurante, que é outro locatário e outro locador, o restaurante experimentou uma redução de receita em torno de 70%. O que o locador fez? Óbvio, tá? Isso aqui através de demonstrativos, né? Essa redução de receita, não é simplesmente falado, demonstrativos. O que o locador fez? Reduziu o aluguel em 70%. Acompanhou a queda de receita. E na farmácia, aumentou o aluguel? Não, lógico que não, né? Na farmácia, manteve-se, o locatário da farmácia sequer aventou a possibilidade de uma redução de aluguel, de valor de aluguel. Então, tá vendo?
3 estabelecimentos, 3 locações diferentes que sofreram, todas as 3, o impacto da Covid-19. Mas as soluções serão diferentes para cada uma delas. Não posso pegar a teoria da imprevisão aqui e dizer, olha, aplico a todo mundo. Ou, como o projeto de lei 1179 do senador Anastasia e outros 2 projetos de lei, salvo engano, um de um senador do PDT, que agora eu não me recordo o nome, e outro de um deputado federal, o Marcelo Freixo, que traziam a possibilidade de não pagamento não estou dizendo que seja qualquer um deles não, mas no bojo desses projetos de lei, o não pagamento do aluguel e o governo realizando esse pagamento. A gente sabe que isso economicamente é muito complicado, né? Seria, a meu ver, aí um pouco utópico esperar isso. O que eu penso é que o Estado nesse momento, o Estado não tem que intervir nessas relações privadas. Está muito cedo, ainda não está maduro, as relações ainda não estão maduras com esse impacto da Covid-19 para o Estado vir e legislar e aplicar qualquer medida. A gente tem algumas decisões judiciais, porque infelizmente tem alguns casos que estão sendo judicializados, decisões totalmente antagônicas do mesmo tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente tem juízes que estão determinando a suspensão do pagamento do aluguel e tem outros que estão dizendo, não, tem que pagar o aluguel sim. Então, assim, decisões antagônicas. E aí, como é que você traz pacificação social para isso? Como é que você usa a teoria da imprevisão para trazer pacificação com decisões antagônicas, com aplicação indistinta dela? Não é por aí. Rafael, então não se aplica a teoria da imprevisão, porque eu li o teu artigo e você falou que poderia aplicar a teoria da imprevisão. Não, eu não estou dizendo que não se aplica, eu estou dizendo, como eu escrevi no artigo, que tem que ser analisado caso a caso, como eu exemplifiquei aqui, na locação do salão de beleza, do restaurante e da farmácia. Imagina aplicar a teoria da imprevisão para todos. Ou como um desses projetos de lei que eu mencionei aqui, olha, suspende o pagamento do aluguel. Por que a farmácia vai deixar de pagar aluguel por 90 dias? Por que o Estado vai pagar o aluguel por essa farmácia se eles até aumentaram a receita? Por que eu vou suspender totalmente o aluguel do restaurante se ele teve um decréscimo de 70% na sua arrecadação e o locador acompanhou aqui esse decréscimo, reduzindo 70% do valor do aluguel? Por que zerar essa locação e jogar para o Estado pagar? Agora, no caso do salão de beleza, não. Zero receita, zero aluguel, é justo. Aqui a gente tem pacificação social. Consegue enxergar que nos 3 casos aqui a gente tem equidade entre os locatários, apesar desses locatários não terem qualquer relação jurídica entre si e nem os locadores, você consegue olhar abstratamente para esses 3 contratos de locação e enxergar que há equilíbrio. E olha que interessante, 3 contratos de locação. Por que há equilíbrio entre eles? Porque um não paga nada, outro tem desconto de 70% e outro paga normal. Ué, Rafael, isso é equilibrado? É. Porque as condições de cada um deles é diferente. E aqui, veja, não estou fazendo nenhum juízo objetivo. O salão de beleza deixou de pagar aluguel porque o valor se tornou excessivo? Não, o valor é justo. Isso não foi questionado. O restaurante teve uma redução de 70% porque é justo? Não, isso não foi mencionado. Aqui, o valor do aluguel é o justo. Aqui os locadores levaram em consideração condições subjetivas do locatário. Aplicou-se a teoria da imprevisão? Não foi aplicada a teoria da imprevisão. Ela sequer foi suscitada nessa negociação. O locador levou em consideração questões subjetivas. Não se falou em nenhum momento que o locador estava tendo um lucro excessivo, ou como o professor Caio Mário disse lá, um lucro, uma vantagem desarrazoada. Deixa eu voltar aqui. Lucro desarrazoado. Não, isso não foi questionado em momento nenhum, porque não há lucro desarrazoado. Perfeito? Outro detalhe, por que tem que ser analisado caso a caso? Você pode ter a situação de um locatário que já estava
se inclinando para a insolvência desde antes da epidemia. Ele já vinha numa situação financeira complicada e a Covid-19 ou acabou de complicar a vida dele, ou ele pode, infelizmente, estar se aproveitando da Covid-19 para resolver um problema que é anterior à pandemia. A gente sabe que, infelizmente, nem todos seguem os preceitos da boa-fé contratual esculpida lá pelo artigo 421 ou 22 do Código Civil? 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. E aí a sua análise como gestor da locação, seja você advogado, seja você corretor de imóveis, você como advogado assessorando o locador ou locatário, você como corretor de imóveis fazendo a gestão do contrato, você tem que mirar aqui no 422 para analisar a boa-fé sim, a boa-fé objetiva, para ver se realmente aquele locatário sofreu impacto econômico da Covid-19. A tosse não é Covid, tá? Eu tenho rinite. E aí qualquer coisinha de poeira, que eu tô no meio de livro, enfim, ar-condicionado, e aí me dá tosse, às vezes eu espirro, então se me encontrarem aí e eu estiver tossindo, eu estiver espirrando ou aqui no vídeo, não é Covid, tá? Pelo menos até agora não senti nenhum sintoma. A tosse e o espirro já vem de anos aí por conta da minha rinite alérgica, só para pontuar aí. Entendeu? Então, o gestor desse contrato, esse advogado, esse mediador dessa relação que pode se tornar conflituosa, tem que levar em consideração a boa-fé. Não pode aplicar aqui a teoria da imprevisão de modo indiscriminado. Tem que analisar esse contrato, a aplicação da teoria da imprevisão com grano Salles, de modo bem pontual, com cuidado, para sim trazer justiça contratual, nas palavras do professor Caio Mário, para atender aqui o artigo 421 do Código Civil, que fala da função social do contrato, que diz assim, ó, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Não se pode olhar para o locador como um explorador de locatário. Olha, aquele locador não quer baixar o preço do aluguel porque é um explorador. Não, tem locadores que vivem do dinheiro da locação. Então não pode olhar dessa maneira, ele também está sendo impactado pela Covid-19. Rafael, então qual o caminho se não aplica a teoria da imprevisão? Vamos lá. Tem dois caminhos, tá? Um dos caminhos pode ser o artigo 18 da Lei 8245 de 91, a nossa lei de locações, que diz assim: é lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste, tá? Nesse artigo 18, não se leva em consideração aqui questões objetivas ou subjetivas, mas sim de acordo entre locador e locatário. Se você conseguir resolver essa questão do valor do aluguel utilizando-se do artigo 18, o que você vai fazer? Um aditamento ao contrato de locação, aonde locador e locatário e fiador, se for o caso. E olha, cuidado, hein? Se tiver fiador, necessariamente esse fiador tem que assinar esse aditamento, senão ele não vai ficar obrigado pelo que for contratado, pelo que for alterado. Faz-se um aditamento e coloque-se lá uma previsão de uma redução, de um parcelamento do aluguel enquanto durar a pandemia, sendo decretado ou declarado seu fim através dos órgãos oficiais. O Estado vai ter que dizer, olha, acabou o surto de pandemia, aí a locação volta ao normal, tá? Revoga-se o decreto de interdição aí, de fechamento dos estabelecimentos, volta a locação ao normal. Você pode fazer dessa maneira. Rafael, e se o locador se recusa a revisar o contrato? Como eu disse aqui, a análise tem que ser caso a caso. Tem que ser caso a caso. Não tem fórmula mágica para isso. Tem como obrigar o locador a fazer acordo? Não, né? Porque senão o nome não é acordo. Alguns doutrinadores extraem
entendem que revisar o contrato é uma obrigação do locador. Eu concordo em parte. Eu concordo em parte porque eu acho que é sim uma obrigação do locador quando as condições objetivas do contrato se alteram. Como eu citei aqui, uma variação mercadológica em que aquele aluguel deixa de ser o equivalente ao que vale efetivamente para aquele imóvel específico. E aí, nesse caso específico, e veja que essa distorção pode ser causada pela Covid. Tá? Em não havendo essa distorção, em sendo uma questão meramente subjetiva, o locatário não tem mais como pagar esse aluguel, eu não vejo como obrigar o locador a revisar esse contrato. Não vejo, sinceramente. Essa é a minha opinião pessoal. Se houver uma alteração mercadológica em função da Covid, e isso é perfeitamente possível de acontecer, eu uso o artigo 18, mas também o artigo 19 da Lei de Locações, que diz: não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Veja que é preço de mercado, não é ajustar as condições do locatário ou do locador. Não é uma condição subjetiva, é uma condição objetiva, é ajustar o preço de mercado. Sabe como é que vai ser feito isso? Parecer técnico de avaliação mercadológica emitido pelo corretor de imóveis. Perfeito. Rafael, mas a gente está falando aqui no artigo 19 em um contrato ou um acordo que tenha um interregno de tempo de 3 anos. Se não tiver, aí eu vou para a regra geral do artigo 317 do Código Civil. Por quê? Porque diz lá o artigo 79 da Lei de Locações que, no que for omissa esta lei, aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Então, naquilo que for silente, no que for omissa a Lei de Locações, aplicar-se-á o Código Civil e o Código de Processo Civil. E aí a gente vai lá para o artigo 317 do Código Civil. O artigo 317 do Código Civil vai dizer o seguinte para a gente: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. É a regra geral para revisão contratual, regra geral em caráter de exceção, né? Porque a regra é a não intervenção estatal nas relações privadas. A revisão contratual, prevista aqui no artigo 317 do Código Civil e lá no 19 da Lei de Locações, ela é excepcional, tá? Ela é excepcional. Então, em havendo alteração objetiva dos valores praticados no contrato em função da pandemia, aí sim posso aventar a aplicação da teoria da imprevisão do 478, suscitar revisão contratual nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei de Locações. Em não obtendo sucesso, vou para o 317 do Código Civil. Perfeito? Então, era isso que eu queria trazer em relação à teoria da imprevisão, a sua aplicação, e finalizar dizendo o seguinte: você advogado que atua no mercado imobiliário, você corretor de imóveis que faz gestão de contratos de locação, é o momento de realizar acordos. A gente tem que pensar em pacificação social, a gente tem que agir como mediadores. A mediação não é feita lá no tribunal, a mediação tem que ser pretérita à judicialização. A gente tem que evitar a judicialização das relações jurídicas. Então, trave no seu escritório esse contrato, resolva no seu escritório. Mostra para as partes, locador, locatário, fiador, as vantagens de se fazer um acordo. Eu tenho dito para os meus locadores, locatários e fiadores: nesse momento, eu não estou vislumbrando uma alteração contratual ou um acordo
que fique bom para todo mundo, inclusive para mim, que sou comissionado, obviamente, na gestão de contratos de locação, assim como você. Eu estou tentando fazer acordos que fiquem ruins para todo mundo, porque bom não vai ficar. Não tem como, em um momento desse, falar-se em celebração de um bom acordo. O acordo vai ser ruim. Só que ele tem que ser ruim para todos de forma equitativa. Não pode ficar ruim só para um lado, só para outro. Tem que ficar ruim para todos. É isso que eu estou buscando. E aí, acordando, a gente evita a judicialização e aí nós, como advogados, como corretores de imóveis, vamos trazer pacificação social. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. Vou colocar aqui no YouTube o link para você acessar os nossos grupos do WhatsApp, onde a gente tem debates sobre locação, e do Telegram, onde não há debate, mas todo o material meu e de outros professores eu coloco lá para consulta, tá bom? Bons negócios e mais, bons ou maus acordos.